Olá, gente linda do meu Brasil. Estamos de volta com mais uma Maria inspiradora para vocês. E vocês conseguem imaginar aí um conto de fadas? Um casal se conhece, se apaixona e une amor e propósitos. Além de serem felizes, fazem muitas crianças e famílias felizes. Esta é a história da Maria que a gente traz para vocês nesta semana. Ana Laura Tófano Manzei. Que prazer enorme tê-la conosco em As Marias do Brasil. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Cléia. Para mim assim, é uma honra poder estar aqui com você, poder estar falando para várias Marias no nosso país, né? E fora daqui também, que eu sei que tem muita gente de fora que assiste. Então, assim, eu agradeço muito essa oportunidade e realmente, assim, eu acho a minha história inspiradora e que nem você falou, é um conto de fadas, né? Realmente, eu já começo a me emocionar, porque eu acho que foi Deus que uniu a gente para que a gente pudesse ajudar tantas crianças, né? Tantas famílias. E o interessante, gente, eu não sei se vocês, aí no caso, o canal As Marias do Brasil no YouTube, fez o primeiro sorteio do canal e a vencedora do sorteio foi a Ana Laura. Então a gente fez a entrega, né, da premiação. Tudo isso está no canal As Marias do Brasil. E aí, conhecendo a história dela, conheci a instituição que eles fundaram e resolvemos contar a história dela aqui para vocês, que realmente é muito inspiradora. Mas primeiro eu quero que você se apresente. Quem é Ana Laura Tófano Manzei? Bom, meu nome é Ana Laura, como você falou. Eu nasci no interior de São Paulo, em Jaú, no ano de 78, tem um tempinho já. Eu sou mãe de 2 filhos lindos, né? Sou muito feliz no meu casamento. Eu tenho a possibilidade, né? Eu e meu marido, nós conversamos muito, como você falou, nós nos unimos, né? Assim, óbvio, pelo amor e também por um propósito maior, né? E eu tive a felicidade de poder escolher, né? Nós dois decidimos juntos o que eu ia fazer, né, da nossa vida. E eu sou uma pessoa hoje que tem a possibilidade de trabalhar com o que ama, né? Eu faço um trabalho voluntário há muitos anos e pude intensificar isso e me dedicar extremamente a isso e à minha família. O seu nome é italiano? É italiano, eu sou italiana também, né? Eu tenho dupla cidadania. Então o Tófano e o Manzei são italianos. Agora, a sua história é bem interessante. Você já, assim, desde criança que é uma mulher empoderada, né? E com 13 anos já foi morar sozinha, porque esta Maria, gente, ela é campeã brasileira de natação, né? Então, com 13 anos você foi para Jaú, foi para a capital morar só para realizar um sonho. Isso, eu já nadava há um tempo atrás, né? Eu comecei a nadar aqui em Brasília, coincidentemente, quando eu tinha 10 anos eu morava em Brasília. E aí, quando eu fiz 12 anos, a minha família decidiu voltar para o interior de São Paulo. A gente foi morar em Bauru. E quando eu cheguei lá, a natação de lá não era tão boa quanto a da capital e quanto o nível que eu estava já demandava. Então, meus pais decidiram, né, viram essa possibilidade de me mandar para a capital, né? Eu, na época, o Pinheiros, até hoje ainda é um dos melhores clubes, né? Mas na época ele tinha um destaque fantástico e a gente optou por eu ir morar em São Paulo e começar a nadar no Pinheiros. Fiquei lá por 5 anos. Foram anos maravilhosos, né? Eu realmente gostava muito, né? Eu aprendi muito, né? Eu acho que a gente, a partir do momento que você começa a se virar sozinho, óbvio, eu tinha o suporte dos meus pais, eu tinha a família do meu pai que morava ali também, mas você morar em uma república com vários nadadores de vários lugares, até do mundo. 13 anos de idade. 13 anos de idade, foi assim, foi tudo muito novidade. Mas eu acho que assim, quando você tem uma base boa também, né, que meus pais sempre foram muito presentes, eu consegui, graças a Deus, né, fazer uma estadia lá de 5 anos maravilhosas, né, não me perdi no caminho, porque muita gente ainda me fala, nossa, Laura, mas você não fez nada de errado. Eu falei, óbvio, né, eu era adolescente, mas sempre assim, essa prática de esporte, eu acho que essa determinação, né,
a gente precisa ter muita rotina, isso daí me ajudou E muito. a base familiar também, né? Não, eu acho, assim, meus pais sempre foram muito presentes. Eu lembro uma vez, eu tinha ido mal numa prova de física, minha mãe é formada em física, e eu lembro de eu ligar para ela chorando, mãe, eu fui muito mal na prova e não sei o quê. Dia seguinte de manhã, minha mãe já estava lá em São Paulo, minha filha, eu vim aqui para passar o dia com você e estudar para a próxima prova. Então, assim, eles sempre foram muito presentes, eles sempre fizeram tudo o que podiam e o que não podiam por mim. Você foi campeã brasileira em natação em que ano? Ai, Cleia, porque assim, foram uns 2, 3 anos, foi mais ou menos no ano de 95, 96. Faz tanto tempo, Cleia, eu confesso pra você que nem... E aí, depois que eu vim pra Brasília, eu continuei competindo natação master. E aí a gente bateu o recorde mundial na natação master também. Aí foi aqui pelo iate. Agora, você ainda continua praticando o esporte? Como é que está essa dedicação, né? Ai, Cleia, eu sou apaixonada por esporte, mas assim, todos os tipos de esporte, né? Então, assim, eu hoje, ainda mais com a pandemia, eu intensifiquei um pouco mais. Então, eu faço, óbvio, musculação, que é algo que eu acho que da idade já, né, é necessária para todos, mas eu jogo tênis umas 4 ou 5 vezes por semana, eu faço Muay Thai, e agora que os clubes voltaram, eu estou me programando para voltar a nadar. Então, assim, esporte para mim é outra paixão, né? Eu ponho meus meninos também, já entram, todos eles fazem também, porque eu acho extremamente necessário. Eu acho que o esporte me disciplinou muito, me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, né? A conhecer pessoas, a tentar transformar as pessoas. Eu acho que o esporte tem um papel muito importante também na minha vida. Então, hoje eu não abro mão. E não abro mão dos meus meninos praticarem também. Você chegou em Brasília em 98 para cursar matemática na Universidade de Brasília, na UNB. Isso, foi aí, mas acabou que não terminou, aí cursou Direito, fez Direito. Isso. Né? E assim, em que época você já estava aqui já há algum tempo? Aí, assim, um pouco agora, vamos entrar na sua história, nesse conto de fadas, né? Ou seja, nesse encontro de amor e propósito, né? Quando você... como é que foi isso que aconteceu? Cleia, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu lembro, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu lembro, por exemplo, da minha mãe me ensinando a fazer ponto cruz. E eu lembro que eu ficava, nossa, eu preciso aprender isso, que o dia que eu tiver um abrigo eu vou ensinar para os meninos. Eu lembro de eu pequenininha sonhando como que eu ia fazer para um abrigo se sustentar. E isso é uma memória recorrente que eu tenho, né? Isso realmente, não sei, sempre foi minha. E aí, quando eu vim para Brasília, eu comecei realmente a falar, gente, agora é a hora, né? Eu preciso começar a ajudar, eu preciso trabalhar realmente em função do próximo. Eu estava sozinha aqui também. E eu comecei a visitar vários abrigos. Eu fazia trabalho no lugar onde eu trabalhava, eu sempre reunia pessoas para a gente visitar abrigos, visitar asilos. E aí eu comecei a ver muita coisa errada. Errada assim, que eu via que podia melhorar. E eu ficava, gente, um dia eu vou fundar meu abrigo. Um dia eu vou ter meu abrigo, eu vou deixar que as pessoas possam levar as crianças para passear, para conhecer coisas diferentes, que possam levar doce para elas. E eu vivia falando isso. Falava, nossa, e deixar outra coisa que sempre me preocupou muito foi a transparência, a questão financeira. E eu ficava, eu vou arranjar, eu vou montar um abrigo para a gente poder permitir tudo isso, tanto para os voluntários quanto para as crianças. E aí eu lembro que um amigo meu, chamado Walter, né, ele era vice-presidente de um dos abrigos que eu visitava. Ele virou e falou assim, Laura, eu tenho a solução do seu problema. Eu vou te apresentar uma pessoa que vive me falando que quer fundar um abrigo. Eu falei, vamos ver, né? Aí falou o nome dele, da pessoa. Eu falei, tá bom. E nada, dele me apresentar esse amigo. Deu acho que uns 3 meses, Cleia, a gente tava conversando no lugar e essa pessoa chegou. Ele chegou, ele falou, Ana Laura, esse é o cara que eu te falei que quer fundar um abrigo. Aí me apresentou uma carta, que é meu marido hoje. Entendeu? Foi assim, eu acho que um amor à primeira vista. Sabe, eu fiquei, na hora, eu fiquei tão atordoada. Sabe quando você... quem? Desculpa, de quem você está falando? Aí ele, aquele que eu te falei há 3 meses atrás, que eu ia te apresentar, que quer fundar um abrigo. E aí me apresentou para ele, a gente conversou muito. Na época, eu trabalhava em mais uns 2 projetos, né,
sempre de apoio, né? Eu trabalhava no Anjos da Noite, também eu era voluntária, a gente distribuía sopa. E aí a gente começou a conversar. Ele me apresentou o grupo que ele já tinha, que estava há uns 3, 4 anos tentando formar um abrigo. E realmente você vê que, assim, que o grupo estava me esperando mesmo, né, Cleia? A gente se conheceu, foi em março mais ou menos, eu tinha uma viagem marcada, passei um mês fora. Em junho a gente fundou o abrigo mesmo, a gente começou a namorar uma semana antes. Foi em junho de 2011 que fundaram o abrigo. Isso, em junho de 2011. Uma semana antes a gente começou a namorar, aí fundou o abrigo, começamos a construir, né? A gente, na realidade, a gente tinha uma casa na Ceilândia, reformamos a casa e dia 20 de janeiro recebemos as primeiras crianças, dia 1º de fevereiro a gente casou no civil. Mas até o casamento tem toda uma história, gente, assim, tem um diferencial, né? Ela está trabalhando e foi avisada no dia que ia casar. Como é que foi assim, né? Nossa, foi muito engraçado. A gente já tinha planejado o religioso, né, o casamento religioso para junho, só que meus pais são extremamente católicos, então assim, não tem como a gente morar junto antes, né, de estar casado. E aí o meu marido, um belo dia me ligou, na época ainda era meu noivo: Laura, agora aqui no almoço, à 1h da tarde, você pode vir aqui pro cartório? Aí eu, como assim? Não, a gente vai casar no civil, agora sim seus pais ficam tranquilos. A gente já casa no civil, resolve o problema, pode vir pra cá que a gente já deixa seus pais mais tranquilos. Aí eu fui pra lá, né, meio que desavisada, né, cheguei do jeito que eu tava do trabalho, saí correndo, a gente casou, não tivemos nada, né, de nenhuma cerimônia, deixamos toda a festa de lua de mel, tudo para depois do religioso. Mas foi assim, ele me pegou de surpresa, né, de novo. A história, ela se emociona ao falar, né, e também a gente se emociona com a história, porque a gente conhece o abrigo que foi fundado, o primeiro abrigo que foi fundado, que é o Lar Bezerra de Menezes, que cuida de crianças que sofreram algum tipo de violência, de maus tratos, que poucas instituições querem cuidar delas, né? E elas são muito bem cuidadas. E, né, a restauração da família, ou encontra outras famílias para essas crianças, e depois fundaram mais uma outra instituição, são 2, né? Mas fale um pouco sobre o lar, como é que Bezerra começou, né, o Lar Bezerra de Menezes. Cleia, que nem eu comentei, né? Eu sempre gostei muito desse tipo de trabalho, eu visitei muitos abrigos, né, antes. Então eu consegui aos poucos ver o que eu achava interessante do abrigo, o que eu não gostava. A gente foi conversando muito sobre isso, a gente teve um período aí de 6 meses, a gente já tinha gerente do nosso abrigo, então ela fez estágios, e a gente pagando, óbvio, né, mas ela foi em vários abrigos para conhecer a realidade de todos eles. Então, quando a gente decidiu mesmo fundar o nosso abrigo, né, assim, na realidade inaugurar, né, que o fundar já estava fundado, a gente ficou 6 meses enquanto construía, a gente decidiu, né, a gente conseguiu internalizar na nossa equipe, que eu acho que isso é uma coisa que ainda, a maioria dos abrigos ainda estão penando um pouco, né? O objetivo de um abrigo, na realidade, Cleia, é dar um lar para uma criança. Né? Então o abrigo é um meio para ela chegar no destino dela, para ela encontrar família, para ela ser feliz, para ela realmente se encontrar. E a gente, desde que a gente fundou, a gente procurou pessoas que entendessem o nosso propósito. A gente pega essas crianças, recebe elas com a gente, tenta reestruturar as famílias para que as famílias tenham condições de recebê-las e dar uma vida melhor para elas. E se elas não podem, a gente conversa com a vara da infância para que sejam encaminhados para adoção. Então, assim, a gente hoje, eu acredito que a gente seja um dos abrigos mais rápidos em relação a esse processo com essas crianças, porque a gente sabe que, assim, para nós, 1 mês é pouco, para uma criança é muito tempo, para um recém-nascido, então é uma vida. Então, a gente realmente, a gente cumpre esse propósito lá no abrigo, a gente sempre quis muito se preocupar com isso e a gente tenta ensinar isso para os outros abrigos, né? Incutir isso na cabeça de todos os outros abrigos, porque as crianças estão ali para isso, para ter uma família. E o nosso objetivo é isso. Então, assim, o abrigo foi fundado em 2011, começou a funcionar em 2012. E de lá para cá, quantas crianças já passaram?
Cleia, hoje a gente tem no nosso abrigo, já passaram mais de 210 crianças. Isso contando com os 2 abrigos, né? Tanto a Casa do Carinho quanto o Bezerra de Menezes. E eu vejo assim, a gente criou uma parceria tão boa com a Vara da Infância, sabe? Algo tão fantástico, que a gente hoje tem total liberdade assim para conversar com eles sobre os casos. A gente vê que o propósito mesmo, né? A Vara da Infância busca isso também, isso que eu comentei sobre a gente querer realmente que as crianças encontrem o seu destino. E então assim, a gente criou uma outra ONG, né, que se chama Resgate. Eu sou presidente dessa ONG, né, que o nosso grande objetivo é o quê? A gente conseguir auxiliar os abrigos, para fazer esse trabalho técnico com eles, para auxiliá-los a pegar as crianças que estão lá no abrigo deles e dar um destino para elas. A gente já pegou crianças de outros abrigos que tinham famílias no Maranhão, no Piauí, no Pará. A gente leva a nossa equipe até o Maranhão, até o Pará. A gente paga todas essas passagens, estadias, para que essas crianças possam ter um destino. Então, para ver se a família de lá tem condições de recebê-la, para ver se a família de lá consegue se reestruturar para receber as crianças que estão aqui em Brasília. Então a gente conseguiu com essa ONG auxiliar vários abrigos já a entenderem realmente o propósito do abrigo e dar um destino mais rápido possível para essas crianças. Então assim, foi uma demanda que a gente percebeu com 2 anos de abrigo. Né? É interessante, quando a gente fundou o abrigo, a gente falava, nossa, daqui a 5 anos a gente quer ter 5 abrigos. Nós vamos ter 20 crianças em cada um, vamos acolher 100 crianças. Quando deu 1 ano e meio, a gente viu que não era esse o objetivo. A gente tinha que ter um abrigo e atender essas 100 crianças ali e por todas elas para ter uma família. E aí foi quando a gente decidiu criar o Resgate. Porque a gente viu isso, que as famílias, que os abrigos não tinham essa consciência. Não importava ter muitas crianças de uma vez, importava na realidade você ter poucas, porque você precisava dar destino para elas o mais rápido possível. E aí a gente mudou totalmente o nosso conceito, desistimos de ter 5 abrigos, mudamos só para 1, e aí fazemos esse trabalho muito bem feito com as famílias e as crianças que estão com a gente. É um trabalho realmente muito bem feito, com responsabilidade e compromisso. E por conta disso, aí com 1 ano, foi que a Vara da Infância e da Juventude lançou o desafio para que eles criassem o Instituto do Carinho, que cuida de crianças que eram abandonadas em UTIs com síndromes múltiplas, né? Ou seja, ninguém queria, na verdade, cuidar, porque é muito complexo esse sistema de UTI. E aí o Instituto do Carinho, gente, cuida dessas crianças, é emocionante. Eu estive lá, conheço. Então fale um pouco do Instituto do Carinho, como é que é. Cleia, que nem você falou, foi um desafio, né? Eu lembro, acho que foi mais ou menos setembro de 2017, a Vara da Infância ligou pra gente. E eles perguntaram assim, olha, vocês estão cuidando super bem dessas crianças, que tal vocês tentarem cuidar de crianças especiais? E na hora que ele falou isso, a gente ficou meio assim, o que seriam essas crianças especiais? Eles falaram, não, nós temos algumas crianças que estão em leitos de UTI de hospitais públicos, são crianças que têm uma situação estável, mas em função das doenças raras que eles têm, eles precisam de UTI, eles precisam de permanecer na UTI, eles precisam de traqueostomia, eles precisam de se alimentar por sondas. E o que vocês acham? Na hora, eu confesso, Cleia, que foi algo assim que eu falei, Jesus do céu, uma UTI hoje para uma criança custa R$1.000 por dia, é muito caro. Como é que a gente vai fazer se a gente for receber? E se de repente, né, o governo, infelizmente, algo incerto? E se não pagar? Como é que nós vamos, né, corresponder? Foi muito difícil essa decisão, Cleia. O meu marido foi até os hospitais para conhecer. Não era uma realidade que eu conhecia. Quando a gente foi visitar, Cleia, a gente descobriu que tinham mais de 30 crianças que estavam abandonadas em leitos de UTIs. E assim, abandonadas, Cleia, é muito importante dizer que assim, a grande maioria, os pais não abandonavam por descaso, os pais abandonavam porque eles tinham mais uns 4 ou 5 filhos em casa e eles precisavam cuidar desses filhos que estavam em casa, eles precisavam ganhar o dinheiro para sustentar esses meninos. E aí acabavam deixando os filhos ali que precisavam de um cuidado 24 horas. Então isso foi algo muito complicado, foi uma realidade que a gente não conhecia, mexeu muito com a gente.
E em menos de um mês a gente já tinha adaptado um quarto no abrigo Bezerra de Menezes para receber essas crianças. A gente recebeu duas, logo acho que foi em outubro a gente recebeu duas crianças. Foi super legal porque uma delas, por exemplo, nunca tinha saído do hospital. Então quando ela entrou, são crianças assim, uma delas tá lá com a gente até hoje, ela tem AME, né? Um menino lindo, 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 tem a idade do meu mais velho. E ele nunca tinha visto o sol. Então assim, e ele não se mexe, não fala. O dia que ele entrou no abrigo, o menino, ele chorava, sabe? Assim, foi algo emocionante. Aí, quando chegou o segundo, na época a gente estava acho que com 18 crianças no Bezerra de Menezes. E aí a gente pediu para que todas as crianças fossem de uma por uma cumprimentar os meninos. E assim, se você visse que eles choravam, sabe assim, a gente começou a ver o brilho nos olhos dos meninos que ninguém tinha visto antes, sabe? A gente filmou, a gente fotografou e depois mostrou para as meninas, para as enfermeiras que cuidavam deles. Então assim, foi muito legal, sabe? E depois dessa experiência, a gente decidiu que daria para a gente realmente recebê-los. E só que nós ficamos naquela, poxa, nós temos crianças especiais, por que não uma casa especial para eles? E aí a gente decidiu fundar a Casa do Carinho. A gente conseguiu, com o apoio do Ministério Público do Trabalho, o valor para construir a Casa do Carinho. E a gente fez uma campanha no Facebook, Instagram e WhatsApp. E a gente conseguiu arrecadar o valor para comprar o lote do lado, exatamente do lado do Bezerra de Menezes. E aí a gente inaugurou. A gente começou a construção em janeiro. Se eu não me engano, novembro estava terminando, aí em fevereiro a gente precisou até fevereiro a gente precisou fazer algumas organizações para estar inaugurando mesmo em fevereiro de 2019. A gente inaugurou a casa com 13 crianças já. A gente alugou uma casa na frente, já começamos a receber os meninos, porque quando a gente viu a diferença que a gente podia fazer na vida daqueles meninos, o quanto a gente podia transformar, assim, trazer momentos de qualidade, a gente não conseguiu parar. A gente começou a receber os meninos numa outra casa, a gente foi adaptando conforme recebia a notícia de que ia receber um. E no dia da inauguração a gente tinha 13 crianças já lá na nossa casa. Trabalha também com a ação social e assim é muito gratificante a gente promover, né, assim, o sorriso de uma criança. Imagina assim, o resgate, né, e a restauração de família, porque vocês aproximam, né, essas famílias que não podiam deixar os filhos em casa e abandonavam, entre aspas, as crianças nos leitos de UTIs. Eles visitam, ou seja, eles recebem também apoio, né? Recebem apoio. E, ou seja, e há uma restauração, né? Assim, o resgate do vínculo familiar que é muito importante, né? Exatamente. E assim, a casa, nós estivemos lá, tanto lá, Bezerra de Menezes, ele é preparado para que as crianças, elas se sintam em casa, né? É uma casa. E o Instituto do Carinho, a Casa do Carinho é a mesma coisa, são leitos de UTIs, mas assim com um ambiente assim de casa. Bem acolhedor, né? E é interessante, Cléia, você ter falado isso, né? O trabalho realmente é muito diferente do Bezerra de Menezes e da Casa do Carinho. O Bezerra de Menezes, né, que eu comentei, a gente vai em busca da família, tenta resgatá-la, tenta reestruturá-la para receber as crianças. Quando a gente vê que a família não tem essas condições ou não tem esse interesse, a gente sugere adoção. No caso da Casa do Carinho, o trabalho é diferente. Porque são crianças com síndromes múltiplas e são crianças que acabaram sendo abandonadas pela família por um motivo diferente. A grande maioria foi por eles terem que cuidar dos outros filhos. Então a gente faz um trabalho realmente de... É como se pegasse as famílias no colo e tentasse trazer elas para junto das crianças. Então hoje é bem legal. A gente já tem lá, Cléia, três mães que trabalham para nós hoje. A gente tem uma que é cozinheira do Bezerra de Menezes, a outra que faz serviços gerais em toda ali a Casa do Carinho, e uma terceira que é técnica. Então a gente possibilita ela para estar perto do filho e ao mesmo tempo estar recebendo o seu salário. Gera emprego, né? Pois é, e é muito bonito, Cléia, porque você vê, a gente fechou uma parceria recentemente, né, com a Vela para Todos.
Então é um programa super legal que eles trabalham, a ideia deles, a intenção deles é levar essas crianças, principalmente as que têm síndromes raras, para fazer um passeio de barco à vela. E aí qual foi a ideia? A gente já fez 2 passeios com eles, né? A gente fez um só, né, o corpo técnico para a gente entender como funcionava, o segundo a gente já levou algumas crianças do Bezerra de Menezes, e aí a gente está querendo montar agora esses passeios das crianças com síndromes raras junto com as mães. Então, assim, a gente possibilitar um momento de lazer dessas crianças com a família deles. Então, assim, para essas famílias começarem também a enxergar a doença, né, o problema que essas crianças têm realmente como algo normal, que a gente pode conseguir, que a gente pode tirar as coisas boas disso, né? Então, é bem interessante. O Kaique, que é um dos meninos que a gente tem lá, que a mãe trabalha para nós, a gente já até conversou com ela, se você visse a felicidade dela, ela tem mais 2 filhos que vieram morar com ela também, quando ela começou a trabalhar, ela pôde trazer esses 2 filhos que estavam no Nordeste, então a gente vai possibilitar o passeio dos 4 num barco à vela. Que lindo, entendeu? né? Isso é muito importante. Mas o interessante é que, além de cuidar dessas crianças, a Ana Laura e toda, né, o marido e toda a equipe do Instituto do Carinho ajuda outras instituições e fazem campanhas, e nessa pandemia fizeram uma campanha assim, enorme, e ajudando várias instituições no Distrito Federal, milhares de famílias nesse período, né? Assim, muito interessante, e ela ainda é engajada como voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, em outras instituições. Eu não sei como ela consegue tudo isso, mas assim, eu gostaria, a gente já está chegando quase no final do programa, eu gostaria que você falasse um pouco desse seu lado voluntário e você desse uma mensagem aí para as Marias do Brasil, aí Brasil afora, né, o Distrito Federal com a TV União, mas o canal não tem fronteiras, então chega em várias nações. Que você falasse para essas pessoas que sentem o desejo de ajudar, né, e às vezes dizem que eu não posso, não tenho condições de ajudar. Ninguém tem tão pouco que não possa ajudar alguém. Gostaria que você falasse um pouco para essas Marias agora. Eu acho que o trabalho voluntário é algo inerente do ser humano. Eu acho que assim, só não faz quem ainda não experimentou. Eu acredito muito que assim, que todo o trabalho que a gente faz em prol do próximo, todo o trabalho que você faz buscando ajudar alguém, na realidade quem está ganhando é você. Então eu acredito muito que a doação, o voluntariado, né, esse trabalho de, assim, até a doação mesmo, né, de você doar financeiramente, ou seja, o seu tempo, que assim, eu acho que hoje o mais difícil é você doar o seu tempo, mas assim, se organize. Sabe, tente, se você não puder, por exemplo, eu tô financeiramente, a crise me pegou, não tem problema. Se doe doe seu tempo, doe o seu trabalho. Você com certeza sabe fazer alguma coisa que os abrigos estão precisando, que qualquer instituição está precisando. E eu garanto que assim, a partir do momento que você começar, você vai se viciar. É inevitável você não se apaixonar por isso, é inevitável você não olhar para o sorriso de uma criança, para o sorriso de uma família que recebeu uma cesta básica, uma roupa, e não virar e falar, nossa, eu consegui fazer isso, eu pude fazer isso. Então, assim, a minha sugestão é, procure um lugar, busque algum lugar. Nós temos vários lugares que podem estar ajudando, nós temos o Grupo Mulheres do Brasil. O filhinho dela aqui. Esse daqui é meu pequenininho. Não chamei ele, não. A mamãe tá conversando. Eu acho que foi o papai, então você vê? Pois é, né? Faz parte, ou seja, nós estamos na casa da Ana Laura, porque nós costumamos gravar o programa em lugares mais significativos para as Marias, né? Então, pode continuar falando. E eu acho, Cleia, é uma coisa que eu vejo, assim, as pessoas, conforme você começa a ajudar, conforme você vai fazendo um pouquinho que seja. Busca, é óbvio que ninguém está preparado para, gente, no meu trabalho, ninguém está preparado para fazer grandes ações, mas a gente não precisa disso, a gente precisa de poucas. Se todo mundo fizer um pouquinho, se todo mundo ajudar o próximo, que seja o moço que está passando na rua, que seja a pessoa da sua casa, que seja o funcionário da sua casa, comece fazendo bem ao quem está ao seu lado. E eu acredito muito assim, não basta, hoje em dia a gente já não está mais naquela fase de, mas eu não faço mal a ninguém.
Não é necessário fazer o bem. Eu acho que a gente precisa, nós somos melhores do que isso e nós podemos muito mais do que isso. Então, o meu convite aqui fica, tente, faça um pouquinho. É um pouquinho. Chegue no final do dia e fale, nossa, eu podia ter dado uma palavra a mais para essa pessoa, eu poderia ter conversado e dado um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de carinho para essa pessoa. Isso daí já vai fazer diferença enorme na vida dessa pessoa. E você vai começar a sentir a transformação dentro de você. E você vai começar a se viciar nisso. E aos poucos você vai começar a ver o quanto é bom, o quanto é importante e o quanto você vai ser melhor, o quanto você vai crescer a partir do momento que você puder cuidar do próximo. É isso, gente. Então, assim, fazer o bem faz bem a nós mesmos, né? Então, faz bem à alma e é importante para a construção de uma sociedade melhor e sermos também melhores, né? Então, você pode ajudar. E, Ana Laura, quem quer ajudar o Instituto do Carinho, o Lar Bezerra de Menezes, o que deve fazer? Cleia, pode entrar no nosso site ou nas redes sociais, todas elas são Instituto do Carinho, no Facebook e no Instagram, e institutodocarinho.org.br. Que é só entrar lá tem o nosso telefone, pode conversar, nós estamos totalmente à disposição para ser voluntários, para mensalistas, para tudo que for necessário. E eu acho muito importante também, Cleia, independente, né, mesmo a gente tem o Instituto do Carinho e também o Grupo Mulheres do Brasil, que eu acho bem interessante ressaltar que eles praticam ações no Brasil inteiro. Então, entrar também no site do Grupo Mulheres do Brasil e se cadastrar. Independente até do país que você está, você pode estar ajudando também, fazendo ações sociais maravilhosas e está apoiando todas essas pessoas, mulheres, né, no caso Mulheres do Brasil, e o Grupo crianças. Mulheres do Brasil fez a diferença no Distrito Federal e em vários lugares do Brasil durante esta pandemia com ações humanitárias assim incríveis, né, e que a Ana Laura também faz parte, e nós fizemos, né, a TV União fez uma minissérie sobre essas ações humanitárias em Brasília, no Distrito Federal. Então, é muito interessante, você tem várias opções de ajudar, né? Então, em qualquer lugar do país, aqui no Distrito Federal, você pode ajudar alguém. E é importante, né, Cléia, que todo mundo fique muito claro, nós vamos conseguir achar a melhor coisa para cada um, né? Cada um tem uma necessidade, cada um quer ajudar de um jeito e tenha certeza que isso vai ser respeitado. E a gente vai descobrir exatamente o que você quer, o que você quer fazer de melhor. E Ana Laura, toda a Maria, né, que entrevistamos ganha um brinde, que é o meu livro, mas a Ana Laura já tem o livro A Influência da Mulher no Mundo, de minha autoria. E aí, Ana Laura, eu vou dar aqui o livro, o protagonismo feminino em verso e prosa, que é um livro da Rede de Escritoras Brasileiras, da qual eu também faço parte, a Rebra, e eu sou uma das autoras do livro. Legal. Que, nossa, eu agradeço de coração. E muitíssimo obrigada aí pela sua participação aqui em As Marias do Brasil. Sua história é muito inspiradora, emocionante, né? É difícil a gente conhecer e não se emocionar. É difícil conhecer aí o Instituto do Carinho, o Lar Bezerra de Menezes, o trabalho que eles fazem e não se emocionar. Então, gente, vamos colaborar, responsabilidade social, compromisso, e assim nós vamos ter uma sociedade mais justa, com mais equidade, uma sociedade melhor para todos nós. Obrigada pela sua participação. Siga as Marias do Brasil nas redes sociais, Instagram e Facebook, e assista também este programa e outros vídeos no nosso canal As Marias do Brasil no YouTube. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.